Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Eu sou o Del Moraes, produtor executivo de eventos do Grupo Top RH. É um prazer estar ao vivo com vocês nesta tarde de quinta-feira, 25 de março, aqui em São Paulo, véspera de feriado, né? Enfim, vamos em frente. Bom, galera, antes de qualquer coisa, vamos ao nosso networking digital. Coloca pra gente aí no chat de onde você está falando, o que você faz, tá? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Nos presenciais, a gente tinha um café da manhã, que as pessoas trocavam cartões, trocavam informações. Agora, online, vocês colocam ali pra gente. Conte um pouquinho, se tiver perfil no LinkedIn, coloca ali para a gente poder saber de onde é que vocês estão nos prestigiando. O Encontro é uma ação que vem desde 2009, galera. E qual foi o objetivo de criar esse evento? Foi levar informação gratuita para vocês que estão aí, profissionais de RH ou de outras áreas que se interessam por temas abordados por nós. Em 2009, nós tínhamos parceria com vários locais, parceiros, e o ano de 2019 nós terminamos fazendo presenciais em 4 locais. Aí 2020 veio a pandemia e nós, Grupo Top RH, não deixando vocês sem a informação, nós criamos os encontros online. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam todos se cuidando da melhor forma possível, né? Obedecendo as regras, as normas, para que tudo isso passe logo. E pegando esse gancho de 12 anos já do nosso encontro, a sua empresa, de qualquer canto do Brasil, quer patrocinar esse evento? A gente ainda tem 7 para acontecer durante o ano. Então, escreve para nós, marketing@grupotoprh.com.br, que a gente manda as informações de como a sua empresa pode ter a marca dela aliada a essa marca de sucesso no mercado. E chegou agora há pouco para mim, galera, uma informação bem importante. O portal RH para você, ele está passando por uma mudança. E amanhã a gente está lançando um novo portal, tá? Ele mais interativo, mais moderno, para vocês terem o RH nas mãos, ou melhor, nos teclados, né? E pode ser que ele fique fora do ar até terça-feira, terça ou quarta-feira, né? Mas isso não vai influenciar no passeio de vocês, na navegação de vocês no site, porque muitas das nossas ferramentas, elas não estão hospedadas no site, elas estão hospedadas em outros lugares. Por exemplo, os nossos eventos, os podcasts, então vocês podem continuar navegando, tá? Que vocês não serão prejudicados, tá bom? Esse é o recadinho de hoje para vocês, importante. A avaliação também, um pouquinho antes de terminar o evento, vocês receberão a avaliação via e-mail. Então, por favor, preencham para a gente. É importante saber de vocês, né, o feedback de vocês, para que a gente possa estar cada dia mais melhorando aí as nossas palestras. Combinado? Então, vamos lá. Hoje a gente está trazendo a Tereza Cristina Carneiro. Ela é doutoranda e mestre especialista em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Ela é sócia responsável pela área trabalhista no CSMV Advogados, sendo membro da AATSP, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Lembrando que ela está dividindo a palestra dela em 4 blocos. Vocês podem fazer as perguntas conforme ela for falando, porque ela vai dar uma finalização em cada bloco, não é mesmo, Tereza? E aí a gente vai fazer as perguntas e ela vai responder. Terminou, ela dá início ao próximo bloco e assim sucessivamente. Vamos lá, Tereza! Boa palestra, contigo. Obrigado, viu, pela presença. Del, eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Grupo Top RH pela oportunidade. Eu acho que essa iniciativa de compartilhar conhecimento é uma iniciativa brilhante e que a gente só tem a agradecer. Eu gostaria também de
dizer o meu prazer em participar desse encontro, né, do encontro aqui RH, e eu espero, assim como aconteceram nos anteriores, eu espero que eu possa contribuir com boas informações, trazer um pouco de clareza para eventuais dúvidas, porque eu acho que assim a gente vai construindo juntos aí uma parceria e um mundo melhor para todo mundo, né? O assunto da nossa palestra de hoje é sobre legislação trabalhista e flexibilidade, né? Flexibilização dessa legislação. Eu preparei a legislação, como muitos sabem, é uma legislação extensa, que tem muitos artigos, muitos assuntos. Então, se a gente fosse falar de todos os assuntos individuais, processuais ou até mesmo coletivos relacionados à legislação trabalhista brasileira, a gente demoraria muito tempo. Tenho certeza que não se esgotaria em 1h30. Então, o que eu fiz? Eu separei alguns assuntos que eu acredito que serão interessantes para o nosso encontro de hoje. Preparei uma apresentação que vai ficar disponível, então, se alguém já fizer essa pergunta, já saibam que eu autorizo a disponibilização desse material. E se porventura no chat surgirem questões sobre outros assuntos que, ainda que estejam relacionados, não tenham sido profundamente abordados nesse encontro de hoje, a gente vai poder, num momento futuro aí, quem sabe, marcar um outro encontro com outras questões relacionadas à legislação trabalhista, que é a minha praia, né? Que é onde eu sempre estive no mundo profissional. Então, desde muito nova, quando eu comecei a faculdade, o meu estágio foi na área de direito do trabalho, inclusive no tribunal aqui de São Paulo. Eu estou de São Paulo, eu sei que aqui a gente está, como o Del falou, com pessoas dos 4 cantos desse país enorme, ou até de fora, né, desse mundo, não sabemos aí de onde, depois eu vou até olhar no chat de onde estão as pessoas que estão nos assistindo, mas sempre estive na área trabalhista, sempre trabalhei na área trabalhista como advogada, né? Então, eu vou agora, nesse momento, projetar a apresentação, e a gente já pode passar para o primeiro slide, que a ideia aqui é fazer uma introdução, tá? Então, vou falar um pouquinho, num panorama geral da legislação trabalhista, e aí eu pretendo passar por 4 pontos que eu escolhi para a gente conversar aqui nesse encontro de hoje, mais uma vez, reiterando que se surgirem outros assuntos, a gente pode abordar num novo encontro, tá? Vamos lá. A legislação trabalhista, gente, quando a gente fala em flexibilização, o primeiro aspecto que vem à mente daquele profissional de RH que atua no dia a dia com a legislação, que precisa observar, ou mesmo os advogados ou os juízes, um assunto que vem à cabeça é a reforma trabalhista. A legislação trabalhista, ela é uma legislação, quando a gente fala da consolidação das leis do trabalho, é uma legislação de 1943. Muitas pessoas acham que ela é de 1943 e que nunca teve mudança até hoje, né? Assim, até a reforma trabalhista. E não, muito pelo contrário. Ao longo desse tempo, ela foi sendo ajustada, com algumas alterações de alguns artigos, inclusão de outros, exclusão. Então, não é como uma ideia equivocada que às vezes é difundida, não é uma legislação que ficou parada
né, no tempo desde 1943. É evidente que, como toda legislação, ela precisa, ao longo do tempo, ir se adaptando de acordo com a modernização, com as novidades, as novas formas de trabalho, tudo isso impacta a legislação, mas não significa que ela estava parada lá. Então, essa crítica, eu acho que é importante a gente colocar para ajustar ou posicionar bem a legislação. Só que o que aconteceu? Em 2017, a gente teve a reforma trabalhista, que foi a Lei 13.467, e que entrou em vigor em novembro, dia 11 de novembro de 2017. Então, se a gente for pensar bem, até em termos de história, a gente tem uma legislação, uma alteração, que foi uma alteração bastante profunda, a reforma trabalhista, que ainda é recente, né? Ainda é uma legislação que está sendo trabalhada nas empresas, nas relações de trabalho, né, que ainda está sendo testada e aplicada. As primeiras decisões dos tribunais trabalhistas também estão surgindo ainda. Muitas questões que foram trazidas pela reforma trabalhista precisaram ser submetidas ao STF por questões, por ter sido levantadas questões de constitucionalidade, mas o fato é que a reforma trabalhista alterou profundamente o conjunto de regras trabalhistas que a gente tem aqui no Brasil. Em vários aspectos, né? Em aspectos processuais, que não vai ser objeto da nossa conversa de hoje, em relação a aspectos coletivos, né, de direito coletivo do trabalho, ou seja, aquela área que está relacionada aos sindicatos, às relações sindicais, que eu vou abordar em alguns pontos específicos hoje, e que sofreu uma forte alteração, especialmente com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, né, que era até então uma contribuição compulsória com natureza tributária e que era devida tanto pelos empregadores como pelos trabalhadores, pelos empregados, e que depois de 2017 deixou de ser obrigatória, de alguma maneira enfraquecendo bastante os sindicatos, que deixaram de ter essa receita automática, né, decorrente da contribuição sindical. Aqui no Brasil, como muitos sabem, não é uma escolha você ser representado por um sindicato. Então, toda empresa que desenvolve uma atividade econômica faz um autoenquadramento de acordo com o objeto social, o seu CNAE, né? Faz um autoenquadramento sindical e, de acordo com o sindicato da empresa, é que é definido o sindicato dos trabalhadores da atividade preponderante daquela empresa, né? Então, não é uma escolha, e como não é uma escolha, a gente houve esse corte da contribuição, mas manteve toda essa parte do conceito da estrutura sindical que hoje vigora no Brasil. Então, de representatividade e de categoria, conceito de categoria econômica e de trabalhador, e de base territorial. Um pouco mais para frente a gente vai falar também, conectando esse assunto de base territorial com outros assuntos. E na parte de direito individual do trabalho, também a reforma trabalhista foi uma alteração da legislação bastante profunda. E eu costumo dizer que o principal da alteração da reforma trabalhista nesse aspecto é um pouco a mudança do racional, no sentido de que o empregado sempre
é uma pessoa hipossuficiente. O que significa isso? É evidente que numa relação de trabalho, a legislação trabalhista ela é mais protetiva. Por quê? Porque a relação de trabalho ela existe nela um certo desequilíbrio, né? Especialmente do ponto de vista financeiro, onde o empregador tem muito mais força que o empregado, que muitas vezes tem que se submeter por conta da necessidade de emprego, o salário tem natureza alimentar. Então, por todas essas questões, faz sentido sim que a legislação trabalhista seja mais protetiva. Só que essa proteção completamente aberta, ela muda um pouco o cenário na reforma trabalhista, trazendo de alguma maneira conceitos de autonomia para os trabalhadores, né? Assim, o que esses trabalhadores podem negociar, né? Quem é um trabalhador que pode negociar o seu contrato de trabalho e o seu contrato de trabalho negociado vai valer? Por quê? Porque até a reforma trabalhista, o que prevalecia de forma generalizada era o conceito do princípio da primazia da realidade. O que significa isso, em outras palavras? Significa que, por mais que o empregador, o RH, preparem documentos dizendo XYZ, se aquela situação, se aquela condição não coincidisse com a realidade prevaleceria, né, perante as autoridades trabalhistas, seja numa ação trabalhista, discutindo perante o Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho, seja numa autuação, né, quando você tem uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, que hoje é um braço aí do Ministério da Economia, ou até mesmo pelo Ministério Público do Trabalho. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe em si um pouco essa ideia de que é dada ao trabalhador um pouco de autonomia na condução de suas relações. E isso, na sua essência, se a gente for pensar bem, é uma grande flexibilização, né? Especialmente se a gente olhar para o que nós tínhamos. Só que, como eu falei há pouco tempo, a legislação ela é muito nova, ela é muito recente, né? Então, a gente está falando de final de 2017, a entrada em vigor. Pensa, final de 2018, 1 aninho de idade, final de 2019, 2 aninhos de idade. E aí, fomos pegos de surpresa, né? Acho que era algo inesperado para o mundo todo, o que está acontecendo hoje, que é essa pandemia, a pandemia decorrente do Covid-19. E dentro desse conceito que já tinha sido trazido pela reforma trabalhista, e o ano de 2017 foi um ano marcado por essas reformas, porque mesmo antes da reforma trabalhista, eu acho interessante lembrar que a gente teve a lei de terceirização, né? A gente tinha já uma legislação que falava sobre trabalho temporário, ou seja, que já estava ali regulada, mas a gente não tinha uma lei de terceirização. A gente tinha só uma súmula, que é um entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, falando da terceirização de atividade, mas a gente não tinha uma legislação, e veio uma legislação, inclusive, autorizando a terceirização de atividade fim, que foi objeto de apreciação pelo STF, dentro desse contexto, a gente teve a reforma teve 2 anos para começar a ser colocada em prática, e a gente foi pego por esse momento de pandemia. E quando a gente olha para as normas que foram adotadas pelo governo no momento da pandemia, a gente percebe esse mesmo racional
de autonomia, de dar autonomia aos trabalhadores, as relações diretas entre trabalhador e empregador. Nesse ponto, eu acho que é importante só fazer um parênteses, no sentido de que eu realmente acho que é importante, existe um valor muito grande da participação ou da atuação dos sindicatos, esses sindicatos legítimos que participam da vida do trabalhador e que lutam pelos interesses do trabalhador, especialmente nessa ideia de balancear, encontrar um equilíbrio nessa relação. Mas também é importante dar essa autonomia ao trabalhador, ao empregador, desenvolverem a sua relação. Por quê? Porque isso traz em si uma maturidade da própria relação. Então, não tenho dúvida de que isso é importante também. E aí, quando a gente olha as medidas provisórias que foram adotadas, elas têm racional semelhante. Então, a primeira medida provisória foi a medida provisória 927, né, que previa diversos temas, né, falava de diversos temas: teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação, aproveitamento, antecipação de feriados, banco de horas, eram diversos assuntos. Um deles, no artigo 15 da medida provisória, era de... artigo 15, não, acho que era mais para o final, era sobre a suspensão e redução do contrato de trabalho, que acabou sofrendo diversas críticas na época, justamente por não ter sido profundo o suficiente. Desculpa, gente, vou prender aqui meu cabelo, porque estava com um calor danado. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, no dia seguinte, praticamente, veio a medida provisória 928, cancelando aquele artigo, né? E, posteriormente, com mais profundidade, com mais indicação aí de detalhes, como que poderia ser essa redução e etc., veio a medida 936, né, que estabelece ali o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Essa medida provisória, com alguns ajustes, né, foi convertida em lei, na Lei 14.020, tá? Que é a lei que está em vigor hoje, que fez alterações, que trouxe alterações também em outros aspectos. Então, quando a gente olha, por exemplo, um ponto que eu acho que é interessante levantar para grupos de RH, é que durante o período de calamidade ficou proibida a rescisão de contrato de trabalho de pessoa com deficiência, de acordo com essa lei 14.020, que não estava previsto na medida provisória 936. Né? Então, teve, assim, algumas alterações, além daquelas que já estavam na medida provisória. E aí, então, esse é o panorama geral que a gente tem hoje da legislação trabalhista no Brasil. Quando eu pensei nesse nosso encontro, eu separei 4 principais assuntos que eu acho que está na próxima tela, que são... deixa eu só fechar, pronto, aqui, desculpa, gente, apareceu uma mensagenzinha na minha tela. Então, falar um pouquinho sobre teletrabalho, home office, feriados, antecipação que aconteceu em diversos locais no nosso país, em razão da situação que vivemos hoje, praticamente um ano depois do início aí dessa situação de isolamento social, as pessoas voltando para casa. A gente tem hoje um cenário ainda pior, e agora
medidas que são tomadas e que muitas vezes impactam demais o empregador, como antecipação de feriados. Além disso, a concessão de benefícios, que é sempre um assunto instigante para RH, e o que é, quando a gente fala dessa autonomia que eu falei no começo, né? O que é essa pessoa que recebe ou que tem mais autonomia, né? Que a gente poderia chamar de trabalhador hipersuficiente. Não é exatamente o melhor conceito, mas é esse trabalhador que tem uma capacidade de negociar de forma um pouco mais equilibrada com o empregador. Então, vamos passar para o primeiro ponto. Eu vou falar o primeiro ponto, e aí eu faço uma pausa até para levantar aí algumas perguntas, né, que possam ter sido colocadas no chat, e depois a gente passa para o próximo ponto. Então, dentro desse contexto todo, a gente teve a inclusão pela reforma trabalhista de um conceito que é o teletrabalho. Vamos lembrar que, primeiro, o teletrabalho não necessariamente é o equivalente ao trabalho remoto. O trabalho remoto, a previsão do trabalho remoto ou fora da empresa, ele já existia na legislação trabalhista, no artigo 6º da CLT, que foi inserido. Vocês lembram quando eu falei lá no começo, olha, a legislação trabalhista de 1943, né, ela não ficou parada o tempo todo de 43 até hoje, ela foi sofrendo alterações. Esse artigo 6º é um exemplo de alteração. Ele foi alterado em 2011 e foi incluído no artigo 6º um parágrafo que diz essencialmente que não existe diferença naquele momento para fins de subordinação do trabalho realizado no local de trabalho e o trabalho realizado fora do local de trabalho por meios. Ele até usa um termo, deixa eu falar aqui para vocês, por meios telemáticos, né? É assim que ele fala, telemáticos. Exatamente isso, ele fala os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica. Então, olha, o racional naquela época era esse, era da subordinação aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho, né? Então, ele já existia, já tinha essa previsão, né? Só que, quando veio a reforma trabalhista, ela trouxe um capítulo inteiro. Por quê? Porque no momento que foi incluído esse artigo, eu poderia ter uma pessoa trabalhando fora, mas ela não estava excluída do controle de jornada. Por quê? Porque a legislação, em linhas gerais, estabelece que, a partir de um número mínimo de trabalhadores, toda empresa deve controlar a jornada de trabalho de seus empregados, registrando o ponto, né? Até então, era exceção apenas o que estava previsto no artigo 62 da CLT, que era a hipótese de trabalho externo e o cargo de confiança. Quando veio a reforma trabalhista trouxe todo um artigo, um conjunto, um capítulo inteiro de teletrabalho, né? E 5 artigos, essencialmente, o artigo 75 de A a E, o A fala só que está dispondo nesse capítulo, dispondo sobre teletrabalho. E, mais do que isso, ele estabeleceu que incluiu o inciso 3º do artigo 62, excluindo a pessoa que trabalha no regime de teletrabalho do controle de jornada. Puxa, super bacana, legal. Até então, não estava sendo
tão utilizado como passou a ser utilizado em razão da pandemia. Só que esse conjunto de artigos trazidos pela reforma trabalhista, que é uma flexibilização também, né, se a gente olhar em relação à modernização de equipamentos, etc., o artigo ele exigia que, o regime de trabalho, o regime de teletrabalho, fosse formalizado expressamente, então a modalidade deveria constar expressamente do contrato individual de trabalho. Ou seja, antes de começar o regime, você tinha que estabelecer aquele regime. Evidente que era uma decisão conjunta, a alteração do regime, né? Então, de mútuo acordo entre as partes, registrado no aditamento do contrato de trabalho, e o retorno para a atividade presencial, uma escolha do empregador. Por quê? Porque no final do dia é o empregador quem assume todo o risco do negócio. E por conta disso, ele também tem o poder de decidir aí como melhor conduzir o seu negócio. E aí, dentro desse contexto, né, de teletrabalho, que além da necessidade de formalização, estabeleceu um prazo de transição de 15 dias, determinou que as partes poderiam combinar a responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos, que o empregador poderia reembolsar despesas do empregado, sem que essas utilidades integrassem a remuneração. E outro aspecto também muito importante, que o empregador deveria, na verdade deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva sobre precauções para evitar acidentes do trabalho. Ou seja, no momento que o empregado está fora do ambiente de trabalho da empresa, lembrando que a empresa, de acordo com as regras constitucionais, deve manter um ambiente de trabalho sadio em todos os seus aspectos, a legislação trouxe aí uma obrigação orientativa, de que o empregador deve orientar o seu trabalhador em relação ao trabalho realizado, né, por meios telemáticos, né? Porque quando a gente fala de home office, o termo home office lembra muito estar em casa, mas hoje em dia o trabalhar de forma o teletrabalho é muito mais do que isso, né? A pessoa pode estar em diversos lugares e estar trabalhando, né? E aí veio a medida provisória nessa situação de pandemia, de calamidade pública, e flexibilizou ainda mais o quê? Esses prazos, dizendo que o empregador poderia mudar de regime e formalizar num prazo aí de 30 dias, né? Mas não excluiu a formalização. Então, não basta você simplesmente combinar com o trabalhador que ele vai ficar em casa por conta do isolamento social e etc. Não, é necessária a alteração do contrato, seja por um aditamento, seja por um novo contrato, se for um empregado novo, uma nova contratação, né? Também é importante combinar com o empregado como acontecerá a concessão dos equipamentos, seja da cadeira, da mesa, do notebook, se haverá ou não algum tipo de reembolso em relação à internet, essas coisas todas. Por quê? Porque a legislação estabelece que tudo isso deve ser formalizado, né? Inclusive, eventuais reembolsos que a empresa decida fazer. Outro aspecto que é importante a gente conversar aqui também é que
Quando a gente fala da inclusão do artigo 62, inciso 3 da CLT, ou seja, quando eu excluo o trabalhador do controle de jornada de trabalho e, como consequência, deixo de pagar horas extras e etc., a ausência de controle nessa forma, nesse novo regime de trabalho, ela de fato deve acontecer. Não adianta a gente imaginar, e aí volta aquele princípio da primazia da realidade. Não adianta a gente imaginar que eu vou controlar o empregado com login, logout, movimentação de notebook, entrega de relatórios, etc., etc., e achar que isso não poderá ser considerado uma forma de controle de jornada, porque pode. Então, a ideia do teletrabalho é que você tenha uma vinculação com aquele trabalhador em que a entrega dos resultados, a entrega do trabalho seja mais importante do que a disponibilidade em determinado período, né? Então, esse primeiro ponto, e já pegando aí nossos primeiros 30 minutos de encontro aqui, esse primeiro ponto, eu acho que é um ponto muito interessante, que mostra um pouco da flexibilização que a gente teve, tanto decorrente da reforma trabalhista, como decorrente das medidas que foram tomadas para enfrentamento da crise que a gente vive hoje. Del, eu vou passar a palavra para você, só para saber se tem aí se tem alguma pergunta sobre esse assunto, e aí aproveito para tomar um golinho de água e você olha, e aí a gente volta. Temos 4 perguntas, 2 que eu fui anotando aqui, que eu também tenho dúvidas, obviamente, e 2 da galera que está nos assistindo, tá? Olha, o home office, sem ser no regime de teletrabalho, ele pode estar fora da CLT? Não é exatamente fora da CLT, Del, mas eu posso ter, porque quando a gente fala de teletrabalho, é exatamente isso que eu falei há pouco, é um regime em que você não controla a jornada de trabalho da pessoa. Você pode ter uma pessoa trabalhando de casa, ou seja, ela não está nas dependências da empresa, mas que você controla a jornada dela. Então, você vai lá, você começa a adotar mecanismos de controle. É evidente, gente, que esses mecanismos de controle nunca podem ultrapassar a privacidade do empregado, coisas assim. Mas, às vezes, você tem mecanismos que você consegue ver a hora que o sujeito logou a máquina, quantas vezes ele clicou, se ele respondeu, aí faz reunião de chegada, reunião de término do dia. Então, tudo isso, todas essas formas alternativas de controle, elas vão descaracterizando o teletrabalho da CLT e criando um regime diferente, como se fosse um regime fora da empresa, mas controlado. Então, é por isso que a empresa, é muito importante que ela, formalize, e 2, siga a regra do jeito que ela está prevista na legislação, sem mudar essas questões de controle, porque você só pode excluir um grupo desse controle de jornada e, por consequência, não pagamento de horas extras, se de fato ele não é controlado, né? Certo. Tá. E aí você falou também dos equipamentos, né? Que o funcionário ele pode, né, ter a cadeira, a mesa, enfim. A empresa ela é obrigada a dar esses equipamentos para o funcionário, ou ela pode substituir isso, vai por um subsídio? E se pode ter, então, mas aí tem encargos tributários em cima disso? Como é que... Del, é uma ótima pergunta essa. E toda vez que a gente fala de benefício, quando a gente conversa com alguém de RH, essa é uma das primeiras preocupações, né? É assim, tem uma preocupação daquele benefício permanecer como condição do contrato de trabalho,
e isso é um ponto que não foi alterado pela reforma trabalhista. Então, a gente tem um artigo na CLT, que é um artigo assim bastante duro, que é o 468, que diz basicamente assim, que toda alteração do contrato de trabalho, ainda que o empregado tenha concordado, se ela for considerada prejudicial, ela é nula. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E outra questão, que é a primeira questão, quando eu concedo um benefício, esse benefício representa quanto de custo para mim? Por quê? Porque não é só o benefício que eu dou para o trabalhador. Eu tenho lá também a contribuição previdenciária, eu tenho os reflexos trabalhistas, eu tenho o imposto de renda. Todos são encargos que, se considerados como um todo, aumenta aí bastante o custo para a empresa. E quando a gente fala de fornecer equipamento, não existe uma obrigatoriedade na lei. O que a lei fala, o artigo 75D, o que ele fala? Ele fala que as partes poderão ajustar, e dentro desse ajuste, a empresa pode decidir, por exemplo, dar um subsídio ao invés de dar o benefício propriamente dito. Então, ela pode dar um subsídio em uma única vez, que daí a gente até tira questões de habitualidade que poderiam ser discutidas e etc. Ou ela pode dar um benefício que, eventualmente, é um benefício recorrente. O que a lei fala? A lei, ela fala que quando você paga um reembolso, esse reembolso e essa concessão desses equipamentos, ela não é considerada parte da remuneração. O que significa isso, em outras palavras? Significa que não tem esses encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, né? Isso fala o artigo 75. Poderia também ser uma ajuda de custo, que é o que está previsto no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, né? Poderia ser uma ajuda de custo. Agora, tudo isso tem que estar vinculado realmente ao que o empregado vai usar. Então, se você fala, por exemplo, de um reembolso, você tem que ter comprovante do gasto, né? Uma ajuda de custo também é muito parecido. Hoje em dia, tem algumas empresas de concessão de benefícios que conseguem fazer algumas travas, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um benefício que você só vai poder usar aquele benefício para pagamento de contas relacionadas a concessionárias. Então, água, luz, telefone. E aí você consegue, de alguma maneira, defender que aquele benefício que você deu periodicamente, todo mês, etc., que ele está relacionado a esse reembolso de um gasto maior que o empregado passou a ter em razão de ter ido trabalhar em casa, né? Ao invés de trabalhar na empresa, onde ele teria lá a internet, o ar-condicionado, tudo já pago pela empresa. Então, acho que é por aí que passa essa questão. Tem mais alguma questão, Del? Senão eu vou passar para o próximo. Não, tem. Eu estou com umas 3 ou 4 aqui. Ai, meu Deus. Se a gente não conseguir passar pelos 4 pontos que eu coloquei, eu prometo que eu volto. Então, a Ellen, a primeira pergunta dela, você respondeu. Nesta formalização, somos obrigados a pagar adicional por ele estar nesse regime de trabalho? Você respondeu agora há pouco, né? Não, um adicional não, mas você precisa formalizar, né? Isso. Sempre, gente, sempre formalizar. Tá, esta medida não estaria valendo até 31/12? Onde foi decretado o estado de calamidade? Ele foi prorrogado? Por enquanto ainda não, aí o estado de calamidade, até onde eu sei, ficou até final de 2020, né? Mas você tem os artigos da própria CLT, que não saíram do vigor, né? Então, você pode sim colocar alguém em regime de teletrabalho sem nenhum problema, desde que você formalize isso num aditivo do contrato de trabalho, alguma coisa assim. Tá. A Railane, é necessário o registro na carteira de trabalho dos prestadores de serviço em regime de teletrabalho? Aí a gente tem alguns conceitos, tá? Na pergunta dela. Primeiro, quando a gente fala de prestador de serviço, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando para uma relação de vínculo de emprego, tá? Então, empregado. Se ela está se referindo a prestador de serviço empregado, aí
quando a gente fala de formalização, o que a legislação, a CLT fala no artigo 75 é que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, então tem que estar escrita, expressa, do contrato individual de trabalho. Aí você vai me perguntar, e aí, Tereza, precisa estar na carteira de trabalho? Hoje, a legislação trabalhista, como regra geral, ela não exige o contrato de trabalho escrito. O que é exigido hoje na legislação? É a anotação da carteira de trabalho, né? Agora, é recomendável que você tenha um contrato de trabalho escrito? Sim, é recomendável. Inclusive, quando a gente fala de teletrabalho, para ajustar o que foi combinado, para formalizar o que foi combinado em relação a equipamentos, em relação a reembolso, tudo isso, orientações de saúde e segurança ocupacional, tudo isso pode estar no contrato de trabalho. Então, o que eu diria respondendo à pergunta? Que o ideal é que esteja no contrato de trabalho e, por cautela, eu colocaria uma anotação, sim, não vejo problema nenhum, uma cautela adicional, você colocar uma anotação naquela parte de trás da carteira de trabalho, quer dizer, hoje em dia tem a carteira de trabalho eletrônica, né? Pensei, é um pensamento antigo, que a partir de tanto a pessoa foi colocada em regime de teletrabalho, né? Isso é interessante se, por acaso, no futuro, tiver uma discussão, por exemplo, sobre controle de jornada de trabalho. Então, imagine só se você tem uma ação trabalhista discutindo, por exemplo, uma alegação de que a pessoa estava em teletrabalho, dizendo que tinha uma jornada controlada e que trabalhava, vamos dizer, 10 horas por dia, né? Então, quando você tem o regime de teletrabalho, todas as anotações e tudo muito bem formalizado, você tem automaticamente numa ação dessa, por exemplo, uma inversão de ônus de prova. Então, é importante, sim, tudo que puder ser feito para formalizar as relações, eu acho bastante importante, Del. Tá. A Francisca, ela está perguntando, uma pessoa que não dá para fazer home office, não dá para fazer um teletrabalho, ela tem uma carteira assinada, mas ela tem que ir no presencial, por exemplo, uma assistente de consultório. Como fica a situação? Nessa situação, porque quando a gente fala de teletrabalho, a gente fala de uma situação em que a pessoa pode exercitar, pode fazer a sua atividade de forma remota. Muitas profissões não conseguem fazer de forma remota. E aí, quando a gente tem uma determinação do governo, por exemplo, determinando o afastamento das atividades, ou quando você não está numa atividade essencial, infelizmente aquela pessoa ela vai ficar afastada, né? Sem realizar o trabalho, se for necessário, e minha câmera desfocou um pouquinho, né? Vamos ver se eu consigo melhorar. Acho que daqui a pouco ela melhora. A pessoa vai ficar em casa, às custas, né, a cargo aí do empregador, né? Então, quando você tem essa situação de ter que colocar... voltou a minha câmera, que bom. Quando você tem a situação de ter que colocar a pessoa num trabalho remoto, né, sem a possibilidade dessa pessoa exercer as suas atividades, você acaba criando uma situação que não tem muita saída, e esse é um dos grandes problemas dela. Por quê? Porque em muitas situações, o que o empregador fez? Rescindiu o contrato de trabalho. Exatamente. E aí, foi justamente para evitar esse tipo de situação que veio aí o plano emergencial de manutenção do emprego e da renda, dizendo exatamente que você poderia suspender o contrato de trabalho. Então, veja, você poderia simplesmente suspender, a pessoa receberia um benefício emergencial, não receberia salário, né? Com todas aquelas regras que eu não vou entrar aqui agora. Ou você poderia reduzir
a jornada, né? Então, justamente na tentativa de manter empregos ativos, né? Porque numa situação dessa você poderia ter aí a escolha do empregador de eventualmente rescindir aquele contrato. Legal, última pergunta, da Adina Lima. Como ficam as questões de vale transporte e vale refeição para quem faz home office? Muito interessante também, viu? Na medida provisória, eles diziam que e ficou na lei também, todos os benefícios deveriam ser mantidos, né? Agora, tem benefícios que têm uma legislação própria, né? Então, quando você olha para o Vale Transporte, ele tem uma legislação própria, específica, e ele tem uma finalidade, uma determinação, né? Então, qual é a finalidade? É você ir para o trabalho. A partir do momento que você está trabalhando de casa, aquele benefício perdeu a finalidade. Então, não tem sentido, ou no mínimo é defensável, você deixar de pagar o Vale Transporte. Já outros benefícios, por exemplo, Vale Alimentação. O Vale Alimentação, o que é? É aquela cesta básica, que a pessoa vai continuar comendo, trabalhando em casa ou trabalhando na empresa. Então, faz sentido a sua manutenção. O Vale Refeição também tem sentido, e eu acho que passa aí um pouco pelas políticas da empresa, mas muitas vezes, quando o trabalhador trabalha de casa, ele não tem tempo para fazer a refeição, né? Então, aumentou demais em alguns locais, especialmente nos centros urbanos, aumentou demais o número de pedidos de delivery, né? O que em muitas situações foi uma salvação, por exemplo, para o mercado de trabalho de restaurantes, né? Então, e aí a pessoa pagava esse delivery aí com o VR, né? Então, alguns benefícios, como Vale Transporte, eu acho bastante defensável você encerrar ou você paralisar o pagamento durante o período em que a pessoa está trabalhando de casa. Já o Vale Alimentação, o Vale Refeição, não me parece muito interessante, mas não tem nenhum dispositivo específico para cada benefício, né? Então, assim, foi geral o dispositivo da medida provisória na linha de que os benefícios deveriam ser mantidos, tá? Perfeito. Eu estou com mais 3 perguntas. Você quer dar andamento e depois você volta e responde um pouquinho? Vamos passar, então, um pouquinho, Del, sabe por quê? Porque senão eu acho que a gente não vai conseguir ver todos os pontos. Exato, perfeito, eu também acho. Aí depois eu jogo essas 3 de novo para você. Tá bom? Tá, fechado. Bem, então eu tinha separado mais 3 pontos aqui para a gente conversar. O próximo era antecipação de feriados, né? Por que eu puxei esse assunto? Aconteceu agora conosco, né? Então a gente está vivendo essa situação de antecipação de feriados, né? Agora, então, um feriado bastante longo, excluindo, claro, atividades essenciais, área de saúde, segurança, por conta de toda a situação evidente, mas o que me trouxe, o que eu acho interessante, conectando a situação neste momento com a reforma trabalhista, com a flexibilização, foi justamente trazer um pouco aqui para a nossa conversa como que ficaram as questões relacionadas às negociações. Né? Antes da reforma trabalhista, a gente tinha um papel, não que deixou de existir o papel do sindicato, é evidente que ainda existe, mas a reforma trabalhista trouxe um pouco, como eu falei lá no começo, essa autonomia do trabalhador. E isso aconteceu também nas negociações, né? E essas negociações, quando a gente fala de negociações, um exemplo que eu vou dar que traz aí um pouco a questão do feriado, um pouco relacionado, né? Mas é o banco de horas,
né? O que estabelecia a legislação até a reforma trabalhista? Que o banco de horas, que poderia haver uma compensação ajustada com o empregado semanal, né? Que isso não teria problema nenhum, poderia ser ajustado individualmente, mas que o banco de horas, ou seja, aquele sistema de compensação por um período mais longo, ele só poderia acontecer se fosse formalizado via acordo coletivo de trabalho, ou seja, negociado com o sindicato, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, né? Então, só mediante negociação com o sindicato. Essa questão da necessidade de negociação com o sindicato foi algo que foi muito discutido, tanto para a entrada da reforma trabalhista, como para as medidas provisórias. Eu acho que vocês lembram especialmente a medida 936, que era da redução e de suspensão do contrato de trabalho, quando houve até um julgamento do STF validando a possibilidade de negociação individual e a negociação coletiva só em determinadas hipóteses, né? E o que significa isso, gente, no final do dia? Isso significa dar, sim, autonomia para o trabalhador, dar, sim, um voto de confiança entre as partes, entre o empregado e o empregador, né? E na mesma linha, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de compensação, então, de se fazer um banco de horas, só que por um período menor do que o do sindicato. Por um período maior, 1 ano sindicato, por um período menor, 6 meses, o acordo individual de trabalho. Só que hoje, mais especificamente para esses próximos dias, a iniciar de amanhã, eu sei que a gente está falando aí com pessoas de vários locais, várias cidades desse nosso país tão grande, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve São Paulo, Rio, a gente teve o adiantamento de diversos feriados municipais, né? Inclusive feriados muito distantes, então feriados de novembro de 2022, ou seja, mais de 1 ano daqui para frente, que foram todos adiantados para o período 26, 29, 30, 31 e 1. 5 dias. 5 dias úteis que se tornaram feriados, né? Emendando com o dia 2, que é feriado nacional, dando aí um período de 10 dias, né, se a gente contar com os finais de semana, 6 dias úteis e 4 dias de final de semana, sábado e domingo, né? Então, um período bastante longo, o que afetou em muito, até pelo curto espaço de tempo, e lembrem-se, isso está acontecendo agora, mas lá em maio, em abril do ano passado, a gente teve situação semelhante, né, de adiantamento de feriados, e aí muitas empresas foram pegas de surpresa, né, foram pegas de surpresa nessa situação. E o que acontece, né? Como lidar com isso? Eu acho que esse é o ponto. E a ideia foi justamente trazer os artigos que foram inseridos pela reforma trabalhista, que é o artigo 611-A da CLT e o 611-B. O 611-A é um artigo que fala justamente que a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. Olha que interessante essa frase. A gente parece uma pequenininha, né? Às vezes, né, não muito significante, mas ela é. Por quê? Porque durante muitos anos, e ainda é objeto de discussão, sempre foi discutido a prevalência do negociado versus legislado, né? Então, o que veio o artigo 611-A dizer? Ele veio dizer que o negociado prevalece em relação à lei quando dispor sobre diversos assuntos, jornada e etc. E no seu inciso 11, ele fala da troca do dia de feriado, né? Então, ele está lá previsto
desde que negociado com o sindicato, porque ele está falando de convenção coletiva e acordo coletivo, né? Agora, puxa, Tereza, mas eu não poderia fazer individualmente com o meu trabalhador? A grande questão que tem aqui é o período tão longo. Por quê? Porque a CLT, no seu artigo 59, ela estabelece a possibilidade dessas compensações num período muito curto de 6 meses. E a gente tem feriados, por exemplo, se a empresa quisesse manter na mesma data original, né, a gente tem feriados que ficaram muito lá para frente. E aí esse período não pega. Mas um acordo ou uma convenção coletiva, ela poderia sim ser feita por alguns sindicatos que, por sinal, se anteciparam e fizeram, muitas vezes, eu acredito, no sentido de ajudar aí a manutenção de empregos, né? Fizeram acordos e convenções coletivas que pode ter um prazo máximo de 2 anos e que abrange todo esse período na hipótese de manutenção, alguns dizendo que poderia, para aquela categoria econômica ou para aquela categoria profissional, poderia ter a manutenção dos feriados desde que fosse mantido o trabalho remoto. Gente, o que significa isso? Qual é a preocupação por trás disso? É atender à finalidade da lei, porque toda essa decretação de feriado, de adiantamento de feriado, ela teve uma finalidade. Qual foi a finalidade? Aumentar o isolamento social como uma forma de contenção do contágio, como consequência, tentar reduzir, eu acho que a gente já está muito próximo, infelizmente, mas tentar reduzir um colapso no sistema de saúde, né? Então, nesse momento, o que o sindicato, muitos sindicatos fizeram acordos e convenções coletivas no sentido de manter a data original do feriado, desde que seja garantido aí o trabalho remoto. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto do feriado é justamente essa novidade trazida pela reforma trabalhista, do negociado prevalecer em relação ao legislado, em diversas hipóteses, inclusive a troca do feriado, né? Quando foi inserido esse artigo na legislação, houve, na época, uma discussão muito grande, mas, puxa, então vão poder negociar o salário mínimo, os direitos básicos do trabalhador? Evidente que não. Evidente que não. Mas, para acalmar as discussões que se tornavam cada vez mais acaloradas na época, foi inserido também o artigo 611B, que é justamente o artigo que diz que é objeto ilícito não legal, da convenção ou do acordo coletivo, a supressão ou redução de diversos direitos básicos, como seguro-desemprego, salário mínimo, 13º, proteção do salário, salário família, repouso, férias, licença maternidade e paternidade. Então, todos esses direitos básicos foram mantidos. Outra questão que é interessante a gente falar sobre flexibilização nessa parte de normas coletivas é em relação à ultratividade da norma coletiva, que foi algo que também foi abordado na reforma trabalhista. A ultratividade, o que ela é? Antes da reforma, existia um conceito, que é esse conceito da ultratividade, consolidado, inclusive, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de que as condições negociadas em uma norma coletiva, seja acordo ou convenção, e que tem um período de vigência, elas continuariam a vigorar, mesmo que encerrado o período de vigência, até o momento que tivesse a nova negociação. E a reforma trabalhista veio, algo também bastante forte em relação a essa questão de flexibilização de direitos trabalhistas, né, da legislação trabalhista, ela veio para dizer, olha,
A norma vale enquanto ela está em vigor, no período que ela está em vigor, ou seja, até 2 anos. Depois disso, não há que se falar em ultratividade da norma coletiva. Então, isso também foi uma alteração que eu acabei puxando aí pelo assunto feriados, mas para mencionar um pouco sobre essas questões. Eu pretendo, Del, mudar para o próximo ponto, mas se você tiver uma questãozinha sobre esse assunto, eu posso responder antes. Não, sobre esse assunto dos feriados, não. Eu tenho as 3 referentes aos slides que você já passou. Tá bom. Então, eu vou continuar aqui em relação aos outros pontos, porque a gente já passou da nossa primeira hora, tá tão gostoso que está passando muito rápido. Tá ótimo, a gente não está sentindo o tempo passar, não é mesmo? Tá tão gostoso que está passando muito rápido. Eu vou, então, passar para o próximo assunto. Aí eu faço essa pausazinha de novo para ver se tem alguma questão. Passo para o último assunto e aí, se tiver, eu vou tentar deixar aí pelo menos uns 10 minutos para a gente, vou dar uma acelerada, uns 10 minutos para a gente conversar sobre essas questões. Combinado? Tá bom. Combinado. Tá bom. Então, o próximo assunto, voltando aí para a apresentação, o próximo assunto é justamente sobre a concessão de benefícios, né? E quando a gente conversou sobre o teletrabalho, vocês viram que já foram perguntas que surgiram aí naturalmente no nosso chat sobre os benefícios, né? Tenho que conceder, não tenho que conceder, integra o salário, não integra o salário, são todas questões que são muito importantes para o dia a dia do RH, né? Porque quando a gente fala de RH, a gente fala da aplicação da legislação trabalhista, mas o RH é muito maior do que isso, porque o RH ele está relacionado à gestão de pessoas, à retenção de talentos, né? E quando a gente olha para esse aspecto maior, muitas vezes o pacote de benefícios que a gente oferece para um trabalhador, evidente, agregado ao salário, mas ele faz parte daquilo que vai atrair o talento e aquilo que vai reter o talento, né? E nesse aspecto, a gente tem vindo também da reforma trabalhista. A gente tem o artigo, primeiro o artigo 457, né, da CLT, que é esse artigo que está aqui na nossa apresentação, que fala, basicamente, dos prêmios, né? Então, o que o artigo 457 fala? Ele fala assim, que compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, né? Então, o que é esse para todos os efeitos legais? São os encargos, é o custo, né? É a incidência do INSS, da contribuição previdenciária, é a incidência dos encargos fundiários, do FGTS, do 13º, do imposto de renda, etc. Então, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação, as gorjetas que receber. Esse é o caput, mas ele vai lá depois e continua dizendo que as comissões e as gratificações também integram o salário, mas quando chega no parágrafo 2º, esse artigo sofreu uma alteração pela reforma trabalhista para dizer o seguinte, que as importâncias, então os valores, ainda que habituais, olha que interessante ele colocar esse ainda que habituais. Por quê? Porque a habitualidade é um requisito muito importante dentro das discussões trabalhistas e previdenciárias. Então, quando eu olho a habitualidade do pagamento daquele salário, quando eu olho a habitualidade daquele pagamento para a configuração daquele valor como salário de contribuição, que é um conceito previdenciário, a habitualidade sempre foi vista como uma característica importante para a configuração daquele pagamento, né? Mas veio a reforma trabalhista dizendo, olha, as importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro.
auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. A gente tem regulação própria, a gente tem todo um programa de alimentação do trabalhador, que é um programa muito mais antigo, né, do que a própria CLT, né? É um programa muito antigo e que é super importante para nutrição do trabalhador e, como consequência, desenvolvimento da própria economia, né? Então, vedado o seu pagamento em dinheiro, continua tendo que seguir as regras do PAT. Diárias de viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho. O que é não se incorporam ao contrato de trabalho? É aquele artigo 468 que eu tinha mencionado há pouco tempo atrás, que ficou, né, que permaneceu mesmo depois da revisão da reforma trabalhista, e que é um artigo que tem essa capacidade, de alguma maneira, de engessar um pouco a negociação, né? Porque, ainda que o trabalhador concorde, se porventura uma autoridade entender que a alteração foi prejudicial, ela é nula. Então, não incorpora um contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, é muito interessante quando a gente olha esse artigo, e quando ele veio, muitas pessoas começaram, então, bacana, vou pagar prêmio, o prêmio eu posso pagar com a periodicidade maior, vou pagar prêmio, né? Só que não é bem assim, gente. A legislação trabalhista, a gente sempre precisa ter um cuidado na sua aplicação, uma cautela na sua aplicação, nunca imaginar que a legislação você simplesmente pode aplicar com uma intenção de fraudar, de jeito nenhum, por hipótese alguma, né? O que a legislação fala sobre a hipótese do prêmio? Então, o prêmio não é simplesmente um valor que eu posso pagar por liberalidade em substituição ao salário, de jeito nenhum. O prêmio, de acordo com esse mesmo artigo, 457, parágrafo 4º, ele diz o seguinte: consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens. Posso fazer um prêmio de uma televisão, um carro, uma viagem, serviços, uma viagem, por exemplo, ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados que, em razão, olha que interessante, em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. Então, o prêmio não é algo habitual. O prêmio é algo superior, pago em decorrência, ou dado, oferecido em decorrência por uma liberalidade, não é um ajuste necessariamente combinado, né? E essa questão foi uma questão que foi discutida, inclusive acho que no CARF, eu não me lembro agora o número da consulta, mas por conta de questões tributárias, né? Tanto aspectos previdenciários como aspectos fiscais. Mas a ideia é que o prêmio seja algo pago em razão de um desempenho extraordinário, né? Então, o empregador, ele precisa comprovar que houve um desempenho extraordinário, que houve um alcance de algo fora da expectativa normal e razoável. Caso contrário, você pode ter um desvirtuamento do que é o prêmio, né? Então, acho que é muito importante a gente lembrar disso, né, dessas questões, porque elas são flexibilizações, elas não deixam de ser flexibilizações, elas só devem ser usadas de forma correta, né? Então, é uma liberalidade e é uma liberalidade que pode ser adotada numa situação de desempenho superior ao ordinário. Caso contrário, a gente está desvirtuando a própria verba. Por quê? Porque a gente já tem uma forma de
eu vou falar de premiação, mas na verdade não é isso, uma forma de participação do empregado no resultado, nos lucros ou resultados da empresa. Uma pergunta muito comum que se faz: mas eu preciso ter lucro para pagar PLR? Não, você pode estabelecer um plano onde as metas sejam metas de resultados, que ainda que tenham sido atingidos esses resultados não necessariamente implicaram num lucro X, Y, Z, né? É lucro ou resultados. Então, você pode ter um plano de participação nos resultados, um plano de participação nos lucros, um plano de participação nos lucros e resultados, né? Essas 3 hipóteses existem e a lei, ela é uma lei antiga, que já vai fazer 21 anos, porque é uma lei de 2000, a 10.101, e ela estabelece diversas regras lá. Não vou passar aqui por todas essas regras, porque a gente não teria aí tempo suficiente, né? Mas que em geral, é muito conhecida pelo pessoal do RH, precisa ser formalizado, que pode ser feito por norma coletiva, acordo coletivo ou convicção, ou através de uma comissão paritária com a participação do sindicato. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês como mais um aspecto de flexibilização é justamente que um dos conceitos básicos que existia em relação à PLR era que o plano deveria ter a sua negociação prévia das regras, entendeu? Precisava ser prévia, a negociação precisava ser anterior ao início do período de apuração. E a lei 14.020, que é justamente a lei que converteu a medida provisória 936, ela mudou algumas coisinhas em relação ao PLR. Essas alterações foram a possibilidade de existir múltiplos programas de PLR na empresa. Então, eventualmente, você dividir por setor, desde que negociado com a participação do sindicato, seja com a comissão ou diretamente com o sindicato. Então, múltiplos programas. E a possibilidade de celebrar o acordo até 90 dias antes da data do pagamento da última parcela. Essa questão não era tão discutida na esfera trabalhista quanto na esfera tributária. Por quê? Porque apesar dessas duas esferas observarem esse pagamento, no direito do trabalho prevalece o entendimento de que as normas coletivas são fonte de direito, ou seja, elas são normas que valem entre as partes e que devem prevalecer de alguma maneira. Já para as autoridades tributárias, então, para análise das questões relacionadas a imposto de renda ou contribuição previdenciária, lembrando que a isenção de PLR é somente em relação à contribuição previdenciária, continua sempre a incidência do imposto de renda. Essa discussão era uma discussão forte, se o acordo tinha sido formalizado antes, né, tinha sido previamente ajustado, né, antes de começar o período de apuração. Então, eu vou fazer um PLR de janeiro a dezembro de 2021 para pagar em janeiro de 2022, ele já deveria estar assinado em dezembro de 2020, né? Então, antes de iniciar o período de apuração, ele já deveria estar assinado. A Lei 14.020 vem no seu artigo 32 e altera a Lei 10.101, e nessa alteração, ela inclui lá no parágrafo 7º do artigo 2º, ela diz que consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado anteriormente ao pagamento da antecipação, quando a gente tem aqueles acordos de PLR que prevêem antecipação,
quando prevista, e com antecedência de, no mínimo, 90 dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso tenha havido antecipação. Veja, gente, parece... São pequenos detalhes, mas que a gente sabe que no dia a dia da empresa, coordenar essa negociação antecipada, conversar com o sindicato, fazer todas essas questões andarem juntas para que esse pacote de benefícios que são oferecidos para os empregados estejam regulares, andando bem, a gente sabe que dá muito trabalho, né? Então, quando a gente olha para esse artigo, ele traz, sim, a meu ver, uma flexibilização muito interessante no contexto da concessão de benefícios. Del, eu vou passar para o último ponto, eu não sei se tem perguntas, mas eu vou passar para o último ponto bem rapidinho, e aí a gente faz um apanhado final, pode ser? Pode ser. Tá bom, legal. Tá ótimo, porque daí a gente consegue, talvez, ultrapassar só um pouquinho o nosso tempo. Não. Bem, o último ponto que eu gostaria de colocar para vocês, que também foi uma alteração trazida pela reforma trabalhista, muito interessante e que... eu falei lá no começo, para a gente ver, né? Quando eu falei no começo, olha, a mudança da mentalidade da reforma trabalhista é dar essa autonomia maior para o trabalhador, você vê que eu repeti, vocês podem perceber que eu repeti isso diversas vezes na apresentação. E por que eu repeti isso diversas vezes na apresentação? Porque a gente consegue identificar essa dinâmica, esse racional, nas alterações trazidas pela legislação. E uma alteração que ela também foi refletida na medida provisória 936, quando ela dividiu aquelas categorias do empregado que recebe até tantos salários, o empregado que recebe de tanto a tanto, e o empregado que recebe valores superiores. Esse conceito que estava na medida provisória 936, ele repetiu o conceito que foi trazido pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela trouxe no artigo 444, o que fala o artigo 444? O artigo 444 é um artigo que fala que as partes podem ajustar os seus contratos livremente, né? Então, podem ajustar o salário, as questões que estão sendo negociadas ali no contrato de trabalho. Ele fala assim: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação entre as partes interessadas em tudo que não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos, que lhes sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes. Então, o que ele está dizendo? Olha, você é livre para negociar, só que você tem que observar as regras, as normas coletivas, etc. Aí, a reforma trabalhista veio com a inclusão de um parágrafo único nesse artigo 444, dizendo essencialmente que a livre estipulação a que se refere esse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta CLT. Qual é o 611-A? Foi aquele que eu comentei nos feriados, sobre os feriados. Então, diversos artigos, diversos assuntos em que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, a livre estipulação aplica-se, deste artigo, aplica-se às hipóteses do 611-A com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. Veja, olha que interessante. Com a mesma preponderância, com a mesma eficácia legal e preponderância. Então, ele está dizendo que o ajuste, a estipulação daqueles assuntos
na relação individual, vale da mesma forma que os instrumentos coletivos que prevalecem em relação à lei, caso o empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite de benefícios do regime geral de previdência social, que hoje, e foi o mesmo racional adotado na medida provisória 936, quando colocou aquele patamar dos empregados que recebiam acima de R$ 12.500. Né? Então, a gente observa que nesses últimos 3 anos tem havido, sim, uma flexibilização da legislação trabalhista que, a meu ver, trouxe muito essa ideia de dar uma maior autonomia ao próprio trabalhador, que na medida, aos poucos, vendo como os atores sociais, empregado, empregador, autoridades públicas se comportam, pode ser algo muito interessante para o próprio amadurecimento das relações de trabalho. Por quê? Porque quando a gente sempre tem uma super proteção do Estado naquelas relações, de alguma maneira a gente também impede que aquelas pessoas desenvolvam naturalmente o seu amadurecimento. Ai, Tereza, mas tem algumas pessoas que realmente precisam de uma proteção muito maior. É verdade, precisam mesmo, e elas não foram desamparadas, tanto que a negociação que pode acontecer prevista nesse parágrafo, ele delimita, é um grupo de trabalhadores que possui nível superior, ele estabelece condições, possui nível superior, diploma de nível superior e um salário, especialmente olhando aí para o nosso Brasil tão grande, um salário que é um salário mais elevado, né, e que justifica, de alguma maneira, essa pessoa ter uma capacidade de expressar a sua vontade de forma livre, né? Então, acho que essa foi o racional, e que está conectado também, e que seria um assunto muito longo para a gente falar aqui, não vou entrar nele, mas que o mesmo racional de dar essa autonomia foi que justificou, a meu ver, a inclusão do artigo 507A. O que é o artigo 507A? É um artigo que diz o seguinte, que nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, veja, o mesmo critério, né? Não os 2 critérios que foram estabelecidos lá no 444, que lá é nível diploma de nível superior e o valor do salário maior. Aqui estabeleceu-se só o salário, mas diz que nos contratos individuais cuja remuneração for maior, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos da Lei 9.307 de 96. Que lei é essa? É justamente a Lei Brasileira de Arbitragem, né? E o que é a arbitragem? A arbitragem é uma forma de resolução dos conflitos por um terceiro também, o árbitro ou um conjunto de árbitros, escolhido pelas partes, né? Então, a gente está falando nesse momento também que é uma longa discussão, a gente vai encontrar jurisprudência, né, decisões sobre esse assunto muito antes de 2010, dos nossos tribunais trabalhistas, né, aqui no Brasil, discutindo a possibilidade de adoção da arbitragem ou não, como um meio de solução dos conflitos individuais. Para os conflitos coletivos, está previsto na Constituição Federal,
não tem dúvida, é possível a adoção da arbitragem, apesar de não ser uma prática muito comum. Nos conflitos coletivos, sempre houve uma insegurança muito grande, né? E por que essa insegurança? Porque se discutia se o direito do trabalho em si era um direito disponível ou não, que é justamente o requisito, ou um dos requisitos, o principal requisito da própria lei de arbitragem. Ou seja, podem ser submetidos à arbitragem aqueles direitos que são considerados direitos disponíveis, né? E a reforma trabalhista veio dizendo, olha, nos contratos individuais, que você tenha essa configuração, ou seja, uma pessoa que recebe um valor maior, se a pessoa quiser, né, ou se ela concordar expressamente, e esse paralelo é um paralelo que existe na lei de arbitragem, um paralelo com o consumidor. Então, nos contratos, na relação de consumo, o consumidor, que também é visto como uma parte fraca, desequilibrada naquela relação, ele pode concordar com a arbitragem, com a cláusula compromissória de arbitragem, desde que ele concorde expressamente em relação àquela cláusula, aquela questão. Então, ele trouxe aí esse aprendizado da lei de arbitragem para a legislação trabalhista, para, de alguma forma, pacificar esse assunto, que também era um assunto muito discutido e que, de alguma forma, a meu ver, traz, mais uma vez, uma hipótese de flexibilização da legislação trabalhista e de um voto de confiança de que as partes são capazes, de alguma maneira, de tomarem decisões em relação às suas próprias relações, né? Então, estourando aí, Del, 1h31, de acordo com o reloginho que eu vejo aqui do meu lado. Esse era o último ponto que eu tinha na minha cabeça, até dei uma acelerada agora no final, mas eu acho que se for possível, se a gente puder passar aí por mais algumas questões, eu vou ficar, é evidente, muito contente em responder. Então, olha, nós temos algumas quase 10 perguntas que com certeza você não vai conseguir respondê-las todas. Como que você quer fazer? Responde uma, duas e eu lhe mando elas? Se você responde, a gente encaminha para quem as fez? Como você quer? Qual o combinado? Qual o combinado, né? Vamos fazer o combinado. Eu acho que eu posso responder, não sei se dá para você aglomerar aí, juntar, se tem questões parecidas, mas eu posso, acho que, responder mais duas questões, e aí você pode me mandar, eu tento mandar alguma coisa breve para você. De qualquer maneira, uma parte resumida de tudo que eu falei está aí na apresentação que eu já estou disponibilizando, viu, Del? Sim. Já falei no começo, está super disponível. Tá, vamos fazer uma do Marcelo Samogin, que é referente aos prêmios. Tá? Prêmio por produtividade, com indicadores de produtividade, está isento da tributação INS e outros? Lembrando que não há habitualidade como nas comissões mensais. Tá. Não existe um conceito na legislação de habitualidade. Então, a habitualidade, ela está muito mais ligada à expectativa do trabalhador, do ajuste entre as partes, do que a própria ideia de pagamento mensal. Eu posso ter, por exemplo, um pagamento anual que, se pago durante 10 anos, ele pode ser considerado habitual por algum, né? Quando você olha todo o cenário. Né? Então, não existe na legislação hoje uma definição precisa do que é a habitualidade. Quando a gente fala de prêmio por produtividade,
se eu estabeleço uma produtividade, vamos dizer, a produtividade até 50 é o ordinário, se você conseguir atingir 70, eu vou te pagar um prêmio, e se você conseguir atingir 90, eu vou te pagar outro prêmio, né, ou um prêmio maior. Quando a gente tem essa combinação do prêmio, né, ou seja, já existe uma expectativa, e aquela meta é uma meta que, por mais que seja uma meta desafiadora, é uma meta alcançável, né? Você pode ter um risco, sim, de descaracterização desse prêmio. Por quê? Porque o prêmio, quando ele fala que é uma liberalidade do empregador, ele está justamente tirando um pouco essa característica. E teve uma discussão, tá? Não é uma coisa completamente pacífica. Teve uma discussão numa consulta de natureza tributária, eu não me lembro agora exatamente o número de cabeça, discutindo exatamente isso. E eu acho até que ela foi objeto daquela medida provisória que acabou perdendo, caducou, e que estabelecia o contrato verde-amarelo. Acho que ela até entrava na questão do prêmio, então acabou se esvaindo essa discussão, ou seja, voltando, né? Porque ela tinha resolvido essa medida provisória do contrato verde-amarelo, e aí ela acabou caducando. Mas quando ele fala dessa liberalidade do empregador, é que não há uma expectativa do empregado em relação a receber aquele prêmio. Essa é a ideia que pode surgir, especialmente de autoridades tributárias cobrando imposto de renda em geral sempre incide, mas cobrando contribuição previdenciária, que é o que está sendo isentado na legislação. Então, quando a gente fala de algo ajustado, né, já foge um pouco dessa ideia de liberalidade, e quando a gente fala de alcançar metas, né, de produtividade, quando essas metas, por mais desafiadoras que sejam metas alcançáveis, você também pode ter um risco de desconfiguração desse prêmio, né? A ideia do prêmio é que seja algo realmente, ele usa esses termos na legislação, né? Algo que extraordinário, né? É algo que foge do ordinário, que supera o ordinário, né? Assim, e superar não e mais uma vez, né? Foi o que eu falei no começo. A legislação é nova, a legislação é recente, a jurisprudência, quer dizer, o conjunto de decisões decorrentes dos tribunais trabalhistas, elas ainda estão em desenvolvimento, elas ainda estão surgindo. Mas quando você lê a lei, a ideia é que o prêmio seja pago por algo realmente acima do ordinariamente esperado, né? Então, se a meta que está sendo falada não é uma meta tão extraordinária assim, você pode ter um risco de descaracterização. Tá, vamos lá voltar no teletrabalho, a última, né? Depois a gente... Na verdade, galera, a gente vai ver se consegue trazer a Tereza de volta, né? Porque é muito interessante, é um assunto aí que está em pauta mesmo, mas também, além da Tereza, a gente tem os outros canais que a gente também está trazendo muito assunto, né, sobre leis trabalhistas. Então, vocês podem ficar ligados no RH para você, o nosso portal, no LinkedIn. A gente sempre está trazendo profissionais justamente para responder essas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, no teletrabalho. Caso o empregado ele esteja em teletrabalho, mas é preciso que ele retorne ao presencial imediatamente, que é um serviço essencial. Eu não tenho como cumprir o prazo de 15 dias de aviso antecipado. Como fazer? Por ser complicada essa situação, viu? Não tem uma resposta preto no branco na legislação. Por quê? Porque a legislação, a medida provisória, quando trouxe aí essas alterações
decorrente de toda a situação de pandemia, ela estava justamente querendo que as pessoas saíssem do ambiente presencial para evitar contágio e tudo mais. A legislação trabalhista, quando ela fala do retorno, o que ela estabelece, né? Ela estabelece no parágrafo 2º do artigo 75C, ela estabelece que poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Então, ponto número 1, quem manda é o empregador. Para sair do presencial, que é o regime em geral originário, para ir para o remoto é um mútuo acordo, mas para voltar para o presencial é o empregador que decide. Por quê? Porque foi o que eu falei lá no começo. O empregador é quem assume o risco do negócio integralmente. Então, ele tem esse poder de mando, né? O poder de dirigir, é o poder diretivo. Garantido o prazo de transição de 15 dias, com o correspondente registro no aditivo contratual. O que significa? O retorno do regime também deve ser anotado no contrato de trabalho. E o que é essa garantia desse prazo? A garantia desse prazo é porque no momento que eu coloco o empregador para realizar um regime de teletrabalho, aquela pessoa organiza a dinâmica da vida dela no regime de teletrabalho. Então, por exemplo, se a pessoa tem um filho que não vai, um filho de criança, adolescente, que trabalhando fora, a pessoa precisava contratar um ajudante para ficar com aquele filho, mas trabalhando em casa, a pessoa não precisa mais daquela ajudante, né? A pessoa, de repente, rescindiu um contrato de trabalho quando houve aí a combinação da ida para o trabalho remoto. No momento que o empregador chama de volta para o presencial, e ele tem direito de chamar, aquela pessoa, ela precisa se readequar. Ela precisa criar uma condição na vida particular, na vida privada, para poder retornar ao trabalho presencial, né? Então, esse prazo, ele acaba sendo um prazo estabelecido na lei, que precisa ser cumprido, e quando a gente fala do fato de ser uma atividade essencial, então fala assim, puxa, Tereza, mas eu sou uma atividade essencial, preciso que ela volte imediatamente, né? Um caminho, e havendo a concordância do empregador, né? Um caminho que poderia garantir ou dar mais segurança jurídica para o empregador é combinar esse retorno através de um acordo coletivo de trabalho. Ou seja, quando a gente tem na esfera trabalhista questões que não são completamente resolvidas na lei, muitas vezes ter esse respaldo via negociação coletiva, ou seja, combinado com o trabalhador e respaldado pela assistência sindical, você tem uma situação mais defensável, tá? Mas o ideal é que você, de alguma maneira, tente cumprir aí esse prazo de 15 dias. Maravilha! Muito obrigado, Tereza. Vamos encerrando. Suas considerações final. Agradeço demais. Muito bom esse papo contigo. Muito esclarecedor. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, né? Você viu que foi interessante, mas, como eu disse, a gente tem outros profissionais também trazendo o tema, então fiquem ligados nos nossos portais, tá? E a gente vai ver como, se você conseguiu responder algumas, eu lhe mando e depois eu encaminho para eles. Tá bom? Pode mandar. Obrigado pelas considerações finais aí. E eu já volto daqui a pouco. Tá bom. Então, mais uma vez, como eu disse no começo, eu quero agradecer demais ao Grupo Top RH pelo convite, dizer que foi uma honra participar aqui do encontro, falei bastante,
poderia falar ainda muito mais, passou muito rápido o nosso encontro, foi muito bom, muito bom. Eu espero que, assim como o Del falou no início, essa iniciativa desde 2009 de compartilhar conhecimento, ajudar aí a esclarecer as dúvidas. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira a quem participou aqui desse encontro conosco. Fico muito lisonjeada e honrada pelo convite, agradeço mais uma vez, e vou deixar a apresentação completamente disponível, vou entregar para o Del, e o Del coloca nos canais aí para que todo mundo tenha acesso, tá bom? Obrigada mais uma vez, repetindo o que o Del falou com toda a propriedade, com toda segurança, todo mundo que puder, na medida do que puder, sempre a gente está passando por um momento muito difícil na vida do mundo, da nossa sociedade brasileira, então todos que puderem se cuidem de vocês, tomem todas as medidas de precaução, porque isso é muito importante para cuidar de você e para cuidar do outro, né? Então, a gente precisa muito, nesse momento, pensar não só em nós mesmos, mas pensar no outro, né? Então, cuidem-se, espero que todos fiquem bem, com muita saúde, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado, Tereza, cuide-se você também, nós estamos nos cuidando, né? Cada um na tua casa, até tudo isso passar, em breve, se Deus quiser, passará. Ó, galera, quero agradecer, Tereza, obrigado mesmo, mas também vocês de Alagoas, Rondônia, São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina. Gente, obrigado. A presença de vocês aí do outro lado também é muito importante para que o nosso objetivo seja cumprido, o objetivo do Grupo Top RH, levar conhecimento, desenvolvimento profissional para vocês de forma gratuita. Lembrando, nosso próximo encontro, dia 29 de abril, nós ainda não temos o tema, mas nós temos a profissional, que é a Tatiana Porto, da empresa Cognizant. Tá? A gente fechou com ela ontem, então ela está desenhando o tema que ela trará para vocês. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso portal que está passando por mudança, para ficar mais moderno, mais interativo. Mas, como eu disse, toda essa mudança não vai influenciar na navegação, na pesquisa de vocês, porque nós temos eles hospedados, né, nossas ferramentas em outros veículos, vamos dizer assim, tá? Então, não vai prejudicar em nada. Tá legal? Avaliação importante, vocês devem estar recebendo por e-mail essa avaliação, então preencham para a gente, dê o feedback, que é muito importante sabermos a opinião de vocês. Tá legal? E o certificado, a gente vai enviar amanhã para vocês, tá? Amanhã, no e-mail, também estarão recebendo o certificado. Galera, obrigado mais uma vez pela presença. Quem não tomou café, está livre agora para tomar seu café da tarde, né? Eu vou fazer isso daqui a pouco. E a gente se vê em abril, com certeza. Obrigado mesmo. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão, Tereza. Gratidão, Leiva, né, que deixa a gente no ar aqui. Mari, passando as perguntas. Toda a equipe do Grupo Top RH. Muito obrigado. E a gente se vê em abril.